texto que ora lemos é um dos textos a respeito da vida e do ministério de Jesus, que chama a minha atenção de uma forma especial. Até porque, se você pegar o texto, na forma em que ele começa, você não imagina a forma que ele termina. O texto de Mateus 14 começa com a narrativa da morte de João o Batista. E eu preciso lembrar que João Batista é alguém que tem um vínculo profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Além do vínculo familiar, dos laços familiares, pois eles eram primos, havia um propósito ministerial que também envolvia ambos. João Batista é o precursor. João Batista é o que introduziu o ministério de Jesus. João Batista é aquele que Isaías profetizou dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Foi João Batista quem desceu Jesus às águas batismais. Então João Batista é alguém que Jesus amava. Guarde isso. Então o texto de Mateus 14 começa com a notícia da morte de João Batista. E quando a notícia chegou a Jesus, João já estava morto, sepultado, e a sua cabeça tinha sido exposta em uma bandeja de prata. É por isso que eu disse que, se você pegar o texto na forma em que ele começa, você não imagina a forma que ele termina. Porque é no mesmo texto da morte de João, aonde o luto de Jesus é revelado, que você também encontrará alguns dos maiores milagres que Jesus realizou em seu ministério. Como, por exemplo, foi depois de um estado de luto que Jesus curou todos os enfermos daquela grande multidão. Foi depois da notícia da morte de João que Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão que só de homens, o texto diz que eram 5.000. Foi depois de um momento de dor, de perda, que Jesus caminhou sobre o mar. Mais uma vez subjugou o poder da natureza. E o texto termina dizendo que quando ele chega do outro lado, a multidão que lhe recepciona, aonde ele passava, os enfermos tocavam-lhe as suas orlas e eles eram curados. É por isso que eu disse que, se você pegar o texto na forma que ele começa, você não imagina como ele termina. Porque começa com dor, começa com perda, começa com uma morte, mas termina com milagres, termina com prodígios, termina com maravilhas. E aqui eu já tenho uma palavra para alguém que vai sair desse culto da vitória para viver um restante de 2025 debaixo da bênção e da graça de Deus. E a palavra para alguém é essa: prepare-se, porque esse culto na tua vida também não vai terminar da forma que começou.
Alguém ali já deu glória, mas eu vou liberar outra palavra profética. Prepare-se, porque o ano está terminando, mas ainda não acabou. Parece até um chavão de pregador, mas eu preciso dizer isso de forma profética, porque o ano está terminando, mas ainda não terminou. Aquilo que Deus prometeu e declarou que seria para este tempo, que faria ainda este ano, aguenta, porque o Deus que eu sirvo pode fazer em 2 meses o que não aconteceu em 10 na sua história. Oh glória! Então recebe essa palavra. 2025 para alguém que crê aqui esta noite também não terminará da forma que começou. Pode ter começado com incertezas, pode ter começado com dificuldades, pode ter começado com dores, com crises, com escassez. Eu não sei como é que começou este ano na tua vida, mas prega Deus na minha boca, você vai terminar bem melhor do que você começou. Se tem alguém para crer nesta palavra profética, enche essa casa de glória a Deus. Agora redobre a atenção e prepare para receber a palavra. Esse texto de Mateus 14, pastor Silas, pastor Lucas, ele é interessante, porque você verá literalmente as evidências tanto da natureza humana de Jesus como de sua divindade. Eu preciso lembrar alguém que Jesus, ele é ou era a luz do ministério terreno dele, plenamente homem e plenamente Deus. Ou seja, Paulo, quando escreve a respeito da revelação de Cristo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, ele disse que ele mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, não teve por vaidade ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a natureza humana. Então eu estou falando de um Deus, porque Jesus é Deus. Acorde alguém do seu lado e diga: Jesus é Deus. Só que quando ele se faz carne, quando o verbo se manifesta, quando o Emanuel, quando Deus decide se fazer homem, porque Jesus é a manifestação de Deus na terra, Deus abriu mão de sua glória, abriu mão de sua majestade, abriu mão momentaneamente de sua eternidade, assumindo a natureza humana. Então, como homem, ele é plenamente homem, mas como Deus, ele é plenamente Deus. Eu estou falando de um Deus dentro de uma natureza humana. Quando eu falo da humanidade de Jesus, eu estou dizendo para alguém que me ouve esta noite, que Jesus sabe exatamente o que é ser você. Jesus, dentro da natureza humana, ele estava sujeito às mesmas necessidades, às mesmas vontades, as mesmas paixões, emoções, sentimentos, pensamentos, sofrimentos que qualquer outro ser humano. Se você ler os 4 evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, que são eles Mateus, Marcos e Lucas, que trazem uma abordagem geral da vida e do ministério de nosso Senhor Jesus, você vai ver sempre essas 2 naturezas em evidência: o Jesus homem, mas também o Jesus Deus. Isso aqui mexe comigo, porque o texto prova tanto a sua natureza humana, porque ele sentiu a dor da perda. Se nem Jesus estava preparado para perder alguém, que dirá você? Se nem Jesus estava preparado para perder alguém que ele amava, um ente querido, que dirá nós? Nenhum de nós nos programamos, nenhum de nós nos preparamos para o dia do luto, para o dia da perda. E eu já estou sentindo graça para pregar. Nenhum de nós estamos preparados, por mais forte que sejamos, por mais experientes que sejamos, nenhum de nós estamos preparados para perder. Nem Jesus estava. Você encontra aqui uma evidência de sua humanidade. Eu poderia citar inúmeros episódios onde você vê a evidência
evidência de sua humanidade. Por exemplo, por que não lembrarmos de Mateus 4, quando Jesus é tentado pelo diabo no deserto, e a Bíblia diz que jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Olhe para mim, quando eu falo de um Deus, quando eu falo de uma natureza divina, quando eu falo de uma divindade, do Jesus Deus, a segunda pessoa da divina trindade, Deus sente fome? Não. Deus sente dor? Não. Deus sente tristeza? Não. Deus chora? Não. Mas por que Jesus sabe exatamente o que é esses sentimentos? Porque ele assumiu a natureza humana e ele sentiu fome, porque ele teve fome. Ele chorou, como disse João capítulo 11, versículo 35, ao ver Marta e Maria chorando porque perdeu um amigo. Jesus também chorou. Jesus, ele passou por alguns momentos de fragilidade emocional. Isso parece, porque nós, principalmente pentecostais, nós lembramos, cremos, cantamos e oramos sobre o Jesus que tem todo o poder e opera prodígios, sinais e maravilhas, aquele que ressuscita mortos, cura enfermidades, anda sobre as águas. É esse o Jesus que nós estamos familiarizados. Mas eu preciso te lembrar que existe um Getsemane, e o Getsemane é também um dos cenários que evidenciam essa humanidade de Jesus, quando ele teve medo, quando ele teve pavor, quando ele se angustiou. Pastor, o que é isso? Humanidade. O texto de Mateus 14 é uma clara evidência de sua humanidade. Quando ele recebe a notícia da morte de João, ele entra em estado de luto, e Jesus já nos ensina uma coisa. O que, pastor? Luto não se anula, luto se vive. Acorda alguém que está do seu lado e diga para ele ou ela, diga: luto não se anula, diga: luto se vive. Jesus ensina que luto não se anula, e eu vou provar. O versículo 13 diz que ele, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que João havia morrido, porque quando os discípulos chegaram a Jesus, olha o texto, versículo 12, ele já estava sepultado, ele já estava morto, e provavelmente a sua cabeça estava em qualquer outro lugar. Quando Jesus ouviu isso, olha o texto, ele entra num barco e vai para o deserto. Eu guardo o texto porque o texto diz que ele dá uma ordem para os seus discípulos para irem ao deserto à parte ou apartado. Ele decidiu ir para o lugar mais longe e isolado que ele pudesse chegar. Pastor, por quê? Eu estou falando de alguém que é extremamente relacionável. Eu estou falando de alguém que, se tinha prazer de estar no meio de gente, esse era Jesus. Jesus era tão acessível, mas tão acessível, que você lembra quando os discípulos tentaram impedir as crianças de se chegarem a ele? Jesus disse: não as impeças, porque delas é o reino de Deus. Jesus era tão relacionável, mas tão acessível, que Jesus se assentava com quem ninguém queria se assentar. Jesus era tão relacionável que ele comia com gente que ninguém queria comer. Ele visitava pessoas que ninguém queria visitar, porque Jesus tinha prazer de estar no meio de gente. Agora pega a palavra para você ver Jesus entrar num barco e decidir ir para um lugar isolado, à parte, é porque ele não estava bem. Ele não estava bem. Jesus estava sentindo a dor da perda. Jesus entrou em luto, e a primeira coisa que ele decidiu foi se isolar. Isso não é solidão. Jesus não está sentindo o sentimento de estar sozinho, pelo contrário, isso é solitude. Jesus decidiu: eu quero ficar sozinho. Quem nunca, em momento de dores, em momento de crise, de pressão, de adversidade e entre outros fatores, não procurou o primeiro deserto para se isolar? Diferente de Jesus, que entrou no barco e foi para o deserto, você entra no teu quarto e se tranca. Diferente de Jesus, que foi para o deserto, você entra no teu carro, sai sem destino, porque tem horas que a luta, que a pressão, que a aflição, que a dificuldade é tão
grande que tudo que você precisa é ficar sozinho. Outros desligam o telefone, põem em modo avião, fica inacessível, porque tem horas que tudo que você quer é ficar sozinho. Pastor, tem pecado nisso? Não, é humanidade. E isso, eu sou apaixonado em Jesus. Pastor, por quê? Porque Jesus não foi homem quando tinha que ser Deus, mas também não foi Deus quando tinha que ser homem. Vou repetir: Jesus não deixou de ser Deus quando tinha que ser Deus, mas ele também não deixou de ser homem quando ele tinha que ser homem. Pastor, e qual é o problema dessa geração? É que tem gente querendo ser melhor do que Jesus. Vou de novo. Pastor, qual é o problema dessa geração? É que tem gente querendo ser melhor do que Jesus. É por isso que você vê muitos ministérios ruindo, pessoas que não aguentam, pessoas que não suportam, e daqui a pouco sobrevém aquela carga, aquela sobrecarga, porque alguém inculcou na sua mente que você tem que ser melhor do que todo mundo, que você sempre tem que estar bem. E tem horas que tudo que nós precisamos é de um deserto. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, porque tem horas que é melhor um secreto com Deus, é melhor um deserto. Eita, é melhor, eu já estou sentindo graça. É melhor um deserto com Deus do que rodeado de uma multidão que não está alinhada com o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas olhe para mim e prepare para receber a palavra. Jesus decidiu se isolar, só que tem um detalhe. O texto diz: e ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé. Eu sei que nós estamos em uma era digital e pelo advento da internet, as pessoas hoje se comunicam de inúmeras formas, por inúmeros aplicativos de comunicação. Só que naquela época, alguém vazou o áudio. Alguém disse que Jesus estava indo para o deserto. Em outra versão, o texto diz: alguém ouviu dizer que Jesus estava indo para o deserto. Pega a palavra. O povo não sabe o porquê ele vai. O povo não sabe a notícia que chegou para ele. O povo não sabe a dor e o momento em que ele estava enfrentando. Mas quando a multidão ouviu dizer que Jesus estava indo para o deserto, o texto diz que a multidão seguiu a pé desde as cidades. Eu gosto da Bíblia, porque Marcos, no capítulo 6, diz que uns foram correndo. Acorde alguém do seu lado e diga: uns foram correndo. Diga: uns foram correndo. Outros foram a pé. Só que o texto diz que a multidão decidiu ir atrás de Jesus. Jesus entrou no barco e foi para o deserto, e o povo seguiu-o a pé desde as cidades. Guarde isso. Alguém consegue atravessar a cidade do Rio de Janeiro a pé em poucos minutos? É claro que não. Olha o que o texto diz: e o povo seguiu desde as cidades. Isso aponta para uma longa distância. A prova é que quando Jesus multiplica os pães, a preocupação dos discípulos é que o lugar era deserto, a distância era longa e a multidão não tinha alimento e teria que voltar toda aquela distância. Só que é para alguém que vai voar comigo essa noite. A necessidade de Jesus, o luto que ele estava sentindo, fez com que ele fosse para o deserto. Ou seja, a necessidade de Jesus era ir para o deserto, e a necessidade do povo era estar aonde Jesus estava. Vou de novo. A necessidade de Jesus era ficar sozinho no deserto, chorar, falar com Deus, orar. E eu provo, porque quando a multidão foi embora, quando os discípulos foram embora, o texto diz lá no capítulo 23, no versículo 23, que Jesus subiu para o monte e orou a noite toda sozinho. Ele foi para o deserto para fazer o que ele estava fazendo no versículo 23. Só que quando ele viu a multidão, pega a palavra, quando
quando ele viu a multidão, versículo de número 14, e Jesus saindo da onde? Do barco, viu uma grande multidão. Grande multidão aqui não é força de expressão, grande multidão aqui é literalidade do texto, porque o versículo 21 diz que só dos que comeram de homens foram 5.000, fora mulheres e crianças. Isso daria uma multidão de aproximadamente 30.000 pessoas. Olhe para mim e prepare para dar glória. Quando ele sai do barco e vê aquela grande multidão, olha o que o texto diz: e movido de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. Guarde isso, porque nós vamos caminhar aqui. Prepare para receber a palavra. Quando Jesus viu a multidão, ele poderia voltar para dentro do barco e mandar um dos discípulos dizer: hoje eu não vou atender ninguém, hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu não vou curar ninguém, eu não estou bem, eu acabei de perder alguém que eu amava. É compreensível? Jesus poderia fazer uma corrente de proteção com os 12 e dizer: eu estou mal, eu estou em luto, hoje eu não vou atender o povo. E com certeza alguém entenderia, porque tem dias que você prega, mas não está bem, canta, mas não está bem, dá glória aqui, mas não está bem. Você está sentado, vestido, cheiroso, e quem olha para você na tua aparência diz: esse aí está até com dinheiro. Mas só você sabe que tem dias que nós estamos em uma condição, mas a realidade é completamente diferente. Só que prepare para receber a palavra. O texto diz assim: imovido. Em outra versão diz: e possuído. A palavra possuir, na sua etimologia, significa se apoderar com força ou tomar violentamente. O que o texto está dizendo é que o sentimento de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é a capacidade de você se colocar no lugar de alguém. Compaixão é você sentir a dor do outro. Compaixão é você comungar da necessidade de alguém. Eu estou dizendo para alguém que me ouve nesta quinta da vitória: quando Jesus olhou para aquela multidão, Jesus sentiu a dor, Jesus sentiu a aflição daquele povo, Jesus sentiu a necessidade daquela multidão. E olha o que o texto diz: e possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. O que o texto está dizendo é que o sentimento de compaixão foi maior do que o sentimento do luto. Vou de novo: o sentimento de compaixão foi maior do que o sentimento da perda, que o sentimento do luto. Isso aqui já é uma palavra para alguém que vai viver esta noite uma virada de chave nesse mês de novembro. O que, pastor? Não seja movido pelo que te faz sofrer, seja movido pelo que te faz viver. Vou de novo: não seja movido por aquilo que já morreu, não seja movido por aquilo que já aconteceu, não seja movido pelas dores, pelos traumas, pelos ressentimentos, pelas privações, pelas provações. Não seja movido pelas suas dores ou pela realidade de adversidade que possivelmente você esteja vivendo, porque é você que decide qual é o combustível que te move. Ou você é movido pelas dores, ou você é movido por aquilo que você carrega em Deus. Vou de novo: e
possuído. Pastor, por que possuído? Porque sabe aquele dia que você prega, mas quem precisava ouvir uma palavra é você. Sabe aquele dia que você ora alguém, mas quem precisa ser orado é você. Sabe aquele dia que você canta aqui, mas quem precisa ouvir um louvor é você. Sabe aquele dia que tu senta num culto como esse, e quando tu pensa que você vai receber, Deus te usa para entregar. Renan, por quê? Porque Deus é especialista em extrair o melhor de você no pior de você. Vou de novo. Deus é especialista em extrair o melhor de você no pior de você. Deus não permite as dores porque Ele tem prazer em te ver sofrer. Pelo contrário, Ele permite algumas dores porque aquilo que não tem poder para te destruir revela o propósito que há sobre ti. Oh glória, esse lugar vai tremer. Eu estou sentindo graça para pregar esta noite. Me ajuda na comunhão. Acorda alguém do teu lado aí, interaja com essa pessoa perto de você e diga: não seja movido, diga, pelas suas dores. Diga: você tem um propósito. Diga: é um propósito que te move. Pastor, por que possuído? Porque é mais forte do que ele. Porque possuído? Porque é mais forte do que eu. Nem todo dia a gente está 100% para subir num púlpito como esse e pregar para uma multidão como essa. Tem dia que você chega, você está quebrado, e quando você pensa, não vai acontecer nada, não vai dar em nada, aí o Espírito Santo te diz: não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer através de você. Não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer. Vou liberar a palavra e é para quem vai voar. Quem está em luto? Jesus. Quem perdeu um amigo? Jesus. Quem está sentindo a dor da perda? Jesus. Quem deveria ser curado de alguma coisa? Jesus. Mas olha o texto: e vendo aquela grande multidão, curou os seus enfermos. E eu repito, não ficou um sem ser tocado por Jesus naquele dia. E eu provo, versículo 23, olha o texto: e despedida a multidão, ele só subiu para o monte depois que ele liberou a última pessoa. Renan, por quê? Porque eu vim como boca de Deus para dizer para alguém que vai voar nessa quinta-feira comigo: prepare-se, porque o teu propósito não é uma regra, mas é para alguém que crê. Geralmente está relacionado com aquilo que mais te fez sofrer. Vou de novo. Geralmente o teu propósito está relacionado com aquilo que mais te incomoda. Vou de novo. Geralmente o teu propósito está relacionado com aquilo que mais... E eu já vou liberar. Pastor, por quê? Porque você só tem autoridade naquilo que você fala. Não é porque você fala, é porque você vive. O que te dá propriedade, o que te dá autoridade, não é o que fala, é o que você vence. Não... Esse lugar vai tremer. Esse lugar vai tremer. Eu vou voar, Jesus. O que te dá propriedade, o que te dá autoridade, não é o que você diz, porque falar, até papagaio fala. O que te dá autoridade, o que te carimba, o que te gabarita, o que te habilita, é aquilo que você superou, é aquilo que você venceu, é aquilo que você... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu já vou liberar a palavra que Deus me entregou para essa noite, mas antes disso, acorda alguém do teu lado aí. Acorda, 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 acorda. Anda, serra. Agora, eu sei. O clima no Rio de Janeiro não está muito bom. Eu sei que a mortandade passou pela nossa cidade. Eu sei que o diabo está bebendo sangue. Há uma potestade. Eu sei que há um sistema maligno que se levantou contra este tempo, contra esta cidade, contra nossas famílias. Só que nesta noite a casa do demônio caiu mais uma vez, porque o céu me trouxe aqui para dizer: tu vai vencer essa dor, tu vai vencer esse luto, tu vai vencer essa crise, tu vai vencer essa perda, tu vai vencer a escassez. Eu estou pregando para alguém e lá vai.
Se o diabo não conseguiu te parar até o dia 6 de novembro de 2025, eu vou liberar. Ele teve janeiro para te parar, mas não conseguiu. Ele teve fevereiro para te parar, mas você estava na quinta da vitória. Ele teve março, abril, maio, julho. Ele teve agosto, setembro. Ele chegou até em outubro. Ele fez arruaça no final de outubro. Mas olha aí, demônio, porque alguém pensou que tu nem entraria nessas portas. Alguém pensou que você nem reagiria, não levantaria da cama. Alguém pensou que você não iria ser crente mais, não iria adorar mais, não iria entregar mais, não iria derramar mais. Só que eu vim como boca de Deus para lhe dizer: se prepara, porque a sua dor não é maior do que o teu propósito. Vou de novo: a sua dor não é maior que o teu propósito. Aleluia. Acorde alguém do teu lado. Diga para 2 ou 3. Diga: o teu propósito é maior do que a sua dor. Eu vou provar. Pastor Silas, é aqui que eu encerro. E é aqui que está a palavra para a sua vida essa noite. O que, pastor? Lá vai. O texto mostra tanto a humanidade de Jesus, mas também a sua divindade. Tem um Jesus que chora, que se isola, que sente a dor do luto. Mas também tem um Jesus que opera prodígios, sinais e maravilhas. João Batista era amigo de Jesus, primo de Jesus. E não tem coisa mais frustrante. Eu não sei quem vai pegar. Não tem coisa mais frustrante do que uma demanda chegar para você. E você sabe que tem competência, você sabe que tem poder para resolver essa demanda. E quando essa demanda chega na sua mão, já é tarde demais. Não há mais o que fazer. Eu vou mostrar para você. Pastor, me explica isso. Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Eu acho que alguém ficou em dúvida, mas eu vou perguntar de novo. Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Sim. Ele já tinha ressuscitado o filho da viúva, Lucas 7, versículo 11. Lembra que ele chegou em Naim? O cortejo da morte estava... O Espírito Santo acabou de falar comigo. Essa noite, Deus vai transformar o cenário da morte em um grande avivamento na tua história. O cortejo da morte está saindo. Jesus para, diz à mulher, porque ele é consolo. Ele diz à mãe: não chores. Você conhece o texto. Ele toca no caixão, o menino levanta. Jesus tem poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Sim. Ele também já tinha ressuscitado o filho da viúva. Aliás, a filha de Jairo, Lucas 8. Você lembra que ele chega em Cafarnaum? Jairo o abordou dizendo que a filha estava enferma, iria fazer 12 anos. Jesus se compadece. Vai até a casa de Jairo. É para quem vai voar. Ele vai no quarto da menina. E ele diz: menina, te digo, levanta-te. E como se ela estivesse dormindo, ela despertou. Ela ressuscitou. Porque o que nós tratamos como morte, ele trata como sono. Jesus tinha poder para ressuscitar mortos, sim ou não? Ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo e ele já tinha ressuscitado o filho da viúva.
Jesus tinha poder para ressuscitar João Batista, sim ou não? Jesus poderia ressuscitar João Batista, sim ou não? Não. Ué, pastor, calma aí. Ele tem poder para ressuscitar? Sim. Mas poderia? Não. Ué, se ele tem poder para... Se ele tem poder para ressuscitar, então por que ele não poderia? Eu vou dizer por quê. Olha o texto. Quando os discípulos... Você está aí? Versículo 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. Ponto e vírgula. E foram anunciá-lo a Jesus. Olhe para mim. Quando a notícia chegou, já estava morto, sepultado, e a cabeça provavelmente como troféu em algum lugar. É por isso que eu disse, ele tem poder para ressuscitar, porque ele já tinha ressuscitado gente antes. Mas poderia? Não. E por que não? Porque a cabeça já está num lugar, o corpo em outro lugar. E quando a notícia chegou, provavelmente já havia dias que ele tinha sido sepultado. Lá vai. Jesus perdeu um amigo para não perder mais nenhum outro. Vou de novo. Jesus sentiu a dor do que é perder, porque você consolar alguém sem você nunca ter sentido a dor dela é uma coisa. Agora você sentir a dor daquilo que você viveu, você sentir a dor daquilo que você passou. Jesus sentiu, eu não sei quem vai pegar. Jesus sentiu a dor do que é perder alguém para nunca mais perder ninguém. Eu vou liberar essa palavra. Pastor, qual é a prova? Lá vai, eu vou provar na Bíblia. Jesus perdeu João, que era amigo dele. João, que era parente dele. Para quê? Para nunca mais perder nenhum outro. Eu vou provar. Ele chega em Betânia 4 dias depois que Lázaro, seu melhor amigo, já tinha sido sepultado. Vou de novo. Ele chega em Betânia 4 dias depois que Lázaro, seu melhor amigo, já tinha sido sepultado. E quando ele perguntou aonde o colocaram, Maria disse, mas já cheira mal, tem 4 dias. Ele disse, eu não perguntei se já está em decomposição, eu perguntei aonde o colocaram. Não, Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, não teria. Não, eu não perguntei se, eu vim dizer, se crer, verás a glória, esse lugar vai tremer. Aí Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está falando de Lázaro. Pode ter morrido, pode ter 4 dias, mas se crer, mesmo que esteja morto, vai viver. Só que tem um pormenor, pastor Silas, que tem gente que parece que não vê. Jesus disse outra coisa a mais. Jesus disse, mas aquele que crê em mim, ainda que vivo, este nunca morrerá. Guarde isso. Jesus disse essas 2 frases para Marta e Maria. Se crê em mim, ainda que esteja morto, Lázaro viverá. E aquele que crê em mim, ainda que vive, este nunca morrerá. Guarda isso, guarda isso. Jesus foi na porta do túmulo e disse, tirai a pedra. Alguém até sem acreditar, mas já que é ele que mandou, eles rolaram a pedra. Jesus parou na boca do sepulcro e disse, Lázaro, vem para fora. Já diz o compositor, não sei se veio andando, se veio voando, se veio pulando, se veio... Eu só sei de uma coisa, quando ele chamou o que estava morto há 4 dias, teve que ressuscitar. Prepara o glória. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva, ele perdeu João, mas não perdeu mais nenhum outro amigo. Ele foi na porta do túmulo de Lázaro, mandou o morto ressuscitar depois de 4 dias, e
se tu acha que já está bom, que já é muito milagre, eu disse, ele perdeu um amigo para nunca mais perder ninguém. Eu vou para a Bíblia, põe no texto, põe na tela, Mateus 27, versículo 50, põe na tela, Mateus 27, versículo 50, eu vou lhe provar que ele perdeu um amigo para não perder mais nenhum outro. Versículo 50, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. 51, e eis que primeiro, o véu do templo se rasgou. Segundo, a terra tremeu e as rochas se fenderam e fenderam-se as pedras. Versículo 52, e abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vai tremer. 53, vai tremer. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Me ajude a pregar. Agarra a mão de alguém ligado perto de você, rápido. Agarra a mão de alguém ligado perto de você. Dá um saculejo nele, dá um saculejo nela e diga: Jesus perdeu um amigo. Diga para não perder. Diga: mais nenhum outro. Diga: mais nenhum outro. Mas tu acha que ele só ressuscitou quando ele morreu? É aí que tu se engana. Olha o que está no capítulo 28. Eu não sei quem vai pegar. Aquele que desceu da cruz morto, entrou no sepulcro morto, mas ao terceiro dia, o que entrou na sepultura morto subjugou a morte. Ai, ressuscitou ao terceiro dia, incorruptível. Eu vou liberar essa profecia. E é para quem vai voar. Ele não só ressuscitou mortos, mas ele pisou na cabeça da morte e disse: você sobre mim não tem poder, porque ao terceiro dia ele ressuscitou incorruptível. Eu disse para você guardar. Lembra o que Jesus disse a João? O que Jesus disse a Marta e Maria? Aquele que crê em mim, ainda que vive, esse nunca morrerá. Porque esse era o seu propósito. Eu vou para a Bíblia, João 3,16. Põe na tela, porque esse lugar vai tremer. João 3,16. Olha o que está escrito. Se não botar, vou olhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi que Jesus disse para Maria e Marta? Se crê em mim, ainda que vive, esse nunca morrerá. Porque o projeto da salvação consiste em vida, mas vida eterna. Porque aqui está a derrota da morte e a vitória da igreja. Aqui está a derrota da morte e a vitória da igreja. Por quê, pastor? Porque o filho da viúva ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Aí vem Jesus ao terceiro dia e ressuscita incorruptível.
Bíblia. Eu vou para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos chega o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestida de imortalidade. 54. E quando isto que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita. Tragada foi a morte na vitória. Assim diz o Senhor: a morte acabou de cair por terra aqui agora. Pega a vida, pega a vida, pega a vida, pega a vida. Vitorioso é, na tempestade está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima, teu nome imutável como um trovão, impetuoso, Receba a poderoso, vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida. que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso, 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 Vida para tua casa, vida para tua família. como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso, vitorioso é, na Quem tempestade. é batizado por 30 segundos, ore em línguas. Teu Quem é nome batizado por 30 segundos, ore em línguas. Quem não é batizado, abre a boca da glória. Receba a vitória em Cristo. Receba a vitória em Cristo. Receba a vitória em Cristo. teu nome imutável Eu devolvo o microfone agora. O maior medo dessa geração é morte. Semana passada, pastor Silas, o Rio de Janeiro e o Brasil ficou com medo de morrer. Vocês viram o banho de sangue que houve nessa cidade? E se você for perguntar para algumas pessoas, o maior medo deles ou delas é morrer. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer quando um justo
dorme. Ué, pastor, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo. Porque para quem crê no que eu preguei aqui, para quem crê no Jesus que eu estou pregando aqui, para nós a morte não é o fim. Para nós a morte é só um descanso. Por quê, pastor? Porque quem morreu em Cristo descansa. Mas daqui a pouco vai ressuscitar em Cristo. Eu li com vocês. Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Porque como Jesus ressuscitou incorruptível, um dia nós em Cristo ressuscitaremos incorruptível. O quê? Corrupção no grego é aquele verme que come a carne podre. Olha o que Jesus está dizendo. Quando você receber um novo corpo, aliás, um corpo incorruptível, a corrupção não vai tocar no teu corpo. Não, e se tu acha que já é vitória só do verme não poder mais te tocar, aí Jesus diz, e aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, nunca mais a morte poderá tocar em você. E eu